Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica para os alunos do curso de Enfermagem. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí às avaliações. A nota da P1 já foi lançada, por favor, verifiquem lá no portal do aluno. E outro recado diz respeito aí à avaliação 2, tá? A nota da P2 ela vai seguir o mesmo procedimento da P1, ou seja, a nota da P2, né, vai ser dada pela média das atividades que vocês irão realizar lá no portal do aluno. Certos? Muito bem, gente. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a parte B do metabolismo de lipídios. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam diferenciar os processos relacionados ao metabolismo de lipídios, que são a lipólise e a lipogênese. Que vocês possam compreender o anabolismo de lipídios e que vocês possam, principalmente, né, compreender as características relacionadas aí à obesidade, como, por exemplo, a sua determinação e até mesmo a sua origem. Então, aqui de novo, né, um esqueminha do nosso mapa metabólico resumido. Na videoaula passada, nós paramos aqui nessa parte do mapa metabólico, que falamos aí sobre a degradação aí de lipídios, né? Então, é um fenômeno relacionado à lipólise, né? Como que ocorre aí a degradação de lipídios para a produção de energia, tá? E na videoaula de hoje, nós vamos falar aí o inverso, tá? Nós também estamos nessa parte aqui do mapa metabólico, mas nós vamos falar aí sobre a lipogênese, ou seja, a síntese de lipídios, que vai ocorrer pela presença da molécula de acetil-CoA mais o ATP, certos? E só lembrando, né, que esses lipídios que são produzidos pelo corpo, eles serão armazenados onde? No nosso tecido adiposo, tá? E uma consequência, né, desse excesso de gordura no tecido adiposo vai caracterizar aí a obesidade. Muito bem, gente. Então vamos lá. Então, só para a gente recapitular o que nós vimos na videoaula passada, com o que nós vamos ver na aulinha de hoje, tá? Então, o metabolismo de lipídios vai ser dividido na lipólise e lipogênese. Então, vamos lá diferenciar estes processos. A lipólise refere-se à degradação de lipídios. O hormônio que vai estimular esse processo pode ser aí o glucagon, que vai ser liberado, né, secretado pelo pâncreas durante o jejum, e até mesmo aí a adrenalina, a noradrenalina, que vai ser liberada aí durante a prática de uma atividade física, por exemplo, tá? E onde ocorre essa lipólise, essa degradação de lipídios? No tecido adiposo. Tá? Então, a lipólise é a degradação de lipídios presentes aí no nosso tecido adiposo. Esses lipídios, eles são aí degradados, né? E são formados quais produtos? Ácidos graxos. Esses ácidos graxos, então, são exportados para todas as nossas células, e lá nas células, esses ácidos graxos são enviados até as nossas mitocôndrias, sendo convertido em acetil-CoA. E essas moléculas, né, de acetil-CoA, elas serão degradadas, oxidadas lá no ciclo de Krebs para a produção de energia. Tá? Então, de maneira geral, a lipólise
A função da lipólise é a produção de energia, produção de ATP. A lipogênese é o processo inverso, está relacionado aí com a síntese de lipídios. O hormônio que vai estimular esse processo aí é a insulina, que é um hormônio anabólico. E essa produção de lipídios, ela vai ocorrer onde? No fígado, tá? Então o fígado vai ser o órgão que vai produzir aí os principais lipídios do corpo, tá? Quem são esses lipídios? Triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios. Logo, né, a função aí da lipogênese está mais relacionada aí com em ser a nossa reserva de energia, tá? Então, basicamente, são esses dois, quando nós falamos em metabolismo de lipídios, então nós temos a lipólise, né, que é o catabolismo, e a lipogênese, que é o anabolismo de lipídios. O que mais, gente? Então, de novo, né, o nosso mapa metabólico. Então, a lipogênese é a síntese de lipídios, né? Só para a gente, né, frisar bem, quais lipídios? Principalmente triglicerídeos, colesterol e os fosfolipídios, tá? Fosfolipídios são lipídios que vai ser bastante utilizado aí na composição da membrana celular, tá? Os triglicerídeos, eles são enviados ao tecido adiposo e serve como fonte de energia, e o colesterol produzido no fígado vai ser enviado às células para desempenhar aí uma série de funções biológicas. E toda a síntese, né, seja qual for o lipídio produzido, esses lipídios eles serão produzidos a partir da molécula de acetil-CoA mais a molécula energética, mais o ATP. Tá? E só para a gente frisar também, a produção de lipídios ocorre onde? Lá no fígado. As células do fígado são chamadas de hepatócitos, tá? E mais precisamente aonde ocorre esse processo? No citoplasma, né? Ia falar mitocôndria. No citoplasma, tá? Então, a síntese de lipídios ocorre no citoplasma, tá? O que mais? Uma coisa que vocês devem ter em mente é que todo o excesso de nutriente ingerido, seja ele proteínas, lipídios, carboidratos, todo esse excesso de nutrientes vai gerar o quê? Acetil-CoA. E esse excedente de acetil-CoA mais esse excedente de ATP vai ser utilizado para a produção de lipídios, que vão ficar armazenados no tecido adiposo, tá? Então, repetindo, todo excesso de nutriente ingerido mais a presença de ATP eles serão convertidos em gordura. Muito bem. E aqui eu fiz para vocês um esquema da síntese de lipídios, um esquema da lipogênese, está bem simplificado, e eu espero que vocês possam compreender, tá? Então, de novo, aqui a parte do mapa metabólico, né? O evento para síntese de lipídios começa nessa parte aqui do mapa, né? Que está focando aí a mitocôndria, tá? Então, vamos lá. Essa parte aí maior, nesse círculo maior, é a mitocôndria, que mostrada anteriormente, tá? E nesse esquema, eu dividi ele em etapas, etapa 1, 2, 3, 4, 5, em 6 etapas. Esse círculo maior aqui representa a mitocôndria, e dentro da mitocôndria nós temos as reações do ciclo de Krebs. Muito bem, gente. Então vamos lá. Como que ocorre aí? Então tudo começa, né, com a molécula de
acetil-CoA. É ela que vai formar aí todos os nossos lipídios. Então, onde está acetil-CoA? Aqui no número 1, tá? Então, a acetil-CoA, ela fica onde ela está? Dentro da mitocôndria, tá? Só que, detalhe importante, é que essa molécula de acetil-CoA, ela não pode sair da mitocôndria e ir para o citoplasma. Ela não pode, tá? Aí, o que ela faz? Essa molécula de acetil-CoA, ela começa a interagir aí com um componente do ciclo de Krebs, que é o oxalacetato. Essa união da molécula de acetil-CoA com o oxalacetato forma um composto chamado de citrato, que é aqui o número 2. Estão vendo? Muito bem. Aí sim, esse composto formado, esse citrato formado, ele sim consegue sair aí da mitocôndria e ir em direção ao citoplasma, tá? Então, só para a gente repetir aqui o esquema, a síntese de lipídios começa a partir da molécula de acetil-CoA, que não consegue sair de dentro da mitocôndria. Ela sai da mitocôndria sob a forma de citrato, certo? Muito bem. E aí sim, lá no citoplasma, essa molécula de citrato, ela vai ser convertida novamente na molécula de acetil-CoA. Tá? Então, nós temos a presença da acetil-CoA no citoplasma dos hepatócitos, né? E essa molécula de acetil-CoA mais aquele excedente de ATP, ela vai ser utilizada, por exemplo, para síntese de ácidos graxos. Lembram, né, que 3 moléculas de ácido graxo mais o glicerol vão formar um triglicerídeo, tá? Então, o excesso de acetil-CoA mais ATP vai ser utilizado para síntese de triglicerídeos. Estes triglicerídeos produzidos no fígado são enviados até o nosso tecido adiposo, onde serão armazenados, tá? E, então, ela pode produzir, a molécula de acetil-CoA pode produzir triglicerídeos e também ela pode produzir colesterol, tá? Então, a acetil-CoA mais ATP também vai ser utilizada aí para síntese de colesterol, tá? Esta molécula de colesterol produzida pelo fígado é exportada, enviada para todas as nossas células, certo? Então, de maneira bem simplificada, é assim que ocorre a lipogênese. Todos os lipídios, eles são produzidos, são sintetizados a partir do excedente de acetil-CoA mais ATP mais energia. Certos? Muito bem, gente. Então vamos falar um pouco aí da molécula de colesterol, né? Molécula de colesterol é chamada, é um esterol, né? O que é o esterol? São essas moléculas que têm aí essa constituição cíclica, né? De pelo menos 4 cadeias cíclicas. Isso representa aí um esterol. E reparem que o colesterol ele tem aí 27 átomos de carbonos. E todos estes carbonos vieram da onde? Da molécula de acetil-CoA, certo? O que mais, gente? E como eu falei, né, aquele colesterol produzido pelo fígado vai ser enviado para as células e lá vai desempenhar várias funções, como por exemplo, o colesterol é componente das membranas celulares, da membrana plasmática, tá? Colesterol ele vai ser utilizado para a produção aí da bile, que é um composto que vai facilitar a digestão de lipídios. E outra função bastante importante do colesterol é que ele vai ser responsável pela produção dos hormônios esteroides, né? O que significa hormônios esteroides? São hormônios produzidos pelo colesterol.
E esse termo aí, esteroide, significa aí a presença desses anéis cíclicos, né? Que cada molécula vai ter, tá? E quem são esses hormônios esteroides? Testosterona, progesterona, estrógenos, cortisol, aldosterona, tá? Então, o colesterol é uma molécula bastante importante aí, que é produzida pelo nosso corpo. E também o colesterol, ele auxilia aí na síntese da vitamina D. Certos? O que mais, gente? Muito bem. Aí não tem como a gente não relacionar a lipogênese com a obesidade, tá? Então, só presta atenção aqui de novo no mapa metabólico, né? Então, nós temos aí três biomoléculas bastante importantes no nosso corpo. São os carboidratos, proteínas e lipídios. Muito bem. Vamos falar então sobre o poder de armazenamento do corpo dessas moléculas. Nós conseguimos armazenar apenas uma pequena quantidade de carboidratos, né, de glicogênio. Tá? Nós conseguimos armazenar aí cerca de 400, 500 gramas de glicogênio, que ficam aí distribuídos entre fígado e músculos. Fígado e músculos. Tá? Então, representa, né, quase nada do nosso peso corporal. O mesmo vale para as nossas proteínas. Nós não temos aí um reservatório proteico. As proteínas, elas são degradadas e produzidas constantemente, né? Nós vimos lá que as proteínas exercem funções estruturais, como colágeno, elastina, queratina, e também as funções específicas, né? Como funções de transporte, como a hemoglobina, funções de defesa, que são os anticorpos, tá? Então, nós não temos aí um reservatório de proteínas. Então, a única molécula que sobra são os lipídios. Esse sim. Os lipídios podem ser armazenados aí com grande facilidade pelo nosso corpo. E não existe um limite de armazenamento. Pode ser aí dezenas, dezenas e dezenas de quilos. Tá? Então, o que vai contribuir para o aumento da nossa massa, né, do nosso peso, é a presença de lipídios no nosso corpo. Certos? Muito bem. Então a obesidade está relacionada aí com ganho de gordura corporal que ocorre através da lipogênese. Então a obesidade, né, a definição clássica é o acúmulo de gordura no corpo. Na maioria dos casos, ocorre quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. É uma doença aí de caráter multifatorial, tá? E a obesidade, ela está relacionada aí com várias doenças, né? Principalmente as doenças cardiovasculares. A obesidade também caminha de mãos dadas, né, lado a lado aí com o diabetes tipo 2, com a hipertensão, tá? E vai ser fator de risco aí para síndrome metabólica, artrose, infertilidade, diversos tipos de câncer e doenças também na vesícula biliar, tá? Muito bem. Então, é muito importante a determinação, a quantificação da obesidade. E a obesidade, ela pode ser determinada através de técnicas de imagem, tomografias computadorizadas, ultrassom, ressonâncias magnéticas, tá? São métodos mais sofisticados, mais avançados. Mas também ela pode ser aí determinada através de medidas antropométricas, como, por exemplo, o IMC, o Índice de Massa Corporal, que, na verdade, é uma medida indireta de quantificar, de medir aí a obesidade. Uma vantagem, né? O IMC, por não ser invasivo e de fácil execução, é amplamente utilizado para essa finalidade. E
você só precisa de dois parâmetros: informar aí a sua massa, né, popularmente conhecida como peso, e a sua altura, tá? Então, através desses dois parâmetros, você consegue aí determinar, né, ou estimar aí a sua obesidade. É lógico, né, que o IMC ele tem algumas limitações, como por exemplo, através do IMC não dá para a gente distinguir aí massa magra, né, músculo, de massa gordurosa. Mas, mesmo assim, é bastante utilizado aí para estudos populacionais para determinar aí a presença da obesidade. E só, né, enfatizando, né, a determinação da obesidade é importante, pois a sua presença, né, a obesidade, ela está relacionada aí ao risco elevado aí para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E, então, para o cálculo da obesidade, como que ele é feito aí? O IMC vai ser dado aí pela massa da pessoa, pelo peso sobre o quadrado da altura, tá? Lembrando que o peso é em quilo e a altura é em metros, tá? Então, massa, né, peso dividido pela altura, metro ao quadrado. E os resultados, né, abaixo de 18 é indicativa de desnutrição, que é um outro problema de saúde, que não faz parte do nosso foco de estudo, e valores de MC de 18 a 24,9, o indivíduo é classificado como tendo peso normal, e peso normal você tem está relacionado com a ausência de risco para doenças cardiovasculares. IMC de 25 a 29,9 é um indicativo aí de sobrepeso, que vai apresentar um risco moderado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E resultado de IMC de 30 a 34,9, o indivíduo vai ser classificado como tendo aí obesidade grau 1, que vai ter um risco alto para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. De 35 a 39,9, obesidade grau 2, com risco muito alto para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E IMC acima de 40, obesidade grau 3, com risco extremo aí para o desenvolvimento da obesidade, tá? Na maioria das vezes, né, o IMC ele vai ser utilizado em associação com a outra medida antropométrica, que está relacionada aí com a medida da circunferência abdominal, para justamente ver onde essa gordura está localizada, tá? Então, a circunferência abdominal indica a presença de gordura em excesso no abdômen. E um outro achado, né, bastante importante, é que a presença de gordura nessa região também aí representa um risco elevado para doenças cardiovasculares. Essa medida aí para homem não deve ultrapassar aí os 102 centímetros, e para as mulheres essa medida não deve ultrapassar aí 88 centímetros, tá? E a circunferência abdominal, ela também é utilizada em associação com a outra medida antropométrica, que é a relação cintura-quadril, que é o cálculo que se faz para verificar o risco que o indivíduo possui de sofrer também doenças cardíacas, tá? Então você afere aí a sua cintura na parte mais estreita e depois aí afere o seu quadril aí na parte mais larga, tá? Aí você divide esses dois valores da cintura, né, com o valor aí do quadril.
e os resultados esperados, né, para homens deve ser menor que 0,9 e mulheres aí menor que 0,8, tá? Então essas medidas também aí ajudam aí a ter uma percepção da localização da gordura, e valores fora desse referencial estão associados aí com risco elevado aí para as doenças cardiovasculares. Muito bem. E a gordura, né, ela se distribui no nosso corpo sobre duas formas predominantes, que é a obesidade ginoide e a obesidade androide, tá? A obesidade androide é esse formato aí de gordura que vai caracterizar aí o formato de uma maçã, tá? É o acúmulo de gordura na região do tronco e abdômen, denominada de gordura abdominal ou central. Esse tipo de obesidade vai ser mais frequente, mais comum em homens, tá? A obesidade androide, né, está fortemente associada com risco de hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia, processos de aterosclerose e também doenças cardíacas. Diferentemente da obesidade ginoide, né, que vai ser caracterizada por esse formato aí de pera, é a gordura corporal localizada na região periférica do quadril, entre coxas e glúteos. É um tipo de obesidade que vai ser mais comum aí em mulheres, tá? Esse tipo de obesidade não está associado com as doenças cardíacas, tá? No entanto, esse tipo de obesidade causa aí bastante problemas relacionados aí à circulação, problemas até de estéticos e até mesmo nas articulações. Causas da obesidade, né? Então, como foi falado no início, né, dos slides, a obesidade é uma doença de caráter multifatorial, ou seja, para que ela ocorra é necessária a presença aí de fatores genéticos associados com os fatores ambientais, tá? E nessa maioria dessas doenças multifatoriais, o ambiente vai ser mais determinante que os próprios genes. Em relação aí aos fatores genéticos, né? Globalmente, parece que os genes contribuem entre 25% e 40% aí para a ocorrência, para o desenvolvimento da obesidade. Alterações genéticas, né, genes defeituosos em relação à obesidade acabam provocando efeitos relacionados à alteração, né, esses genes acabam alterando o gasto energético do organismo. Eles podem provocar alterações relacionadas ao apetite ou até mesmo como o organismo processa esses nutrientes, tá? E esses genes, né, eles podem ser passados aos descendentes, tá? Quando ambos, né, quando pai e mãe apresentarem obesidade, a criança, né, tem uma grande chance de ter essa doença, aproximadamente aí 80%. Quando apenas um dos pais, um dos genitores tem obesidade, essa chance diminui para 40%, tá? E quando pai e mãe não têm obesidade, a criança apresenta aí uma chance, né, aproximadamente de 10% de apresentar obesidade, indicando, né, fortemente aí a presença dos fatores ambientais na gênese dessa doença, tá? Então, os fatores ambientais, eles acabam sendo determinantes, né, eles acabam sendo determinantes aí para a gênese da obesidade. E esse ambiente moderno ao qual nós estamos inserido, ele vai ser caracterizado pela grande disponibilidade de alimentos, né?
Ele vai ser caracterizado por um maior consumo de alimentos industrializados, né, alimentos altamente energéticos, e associado a isso nós temos aí o sedentarismo, a falta, né, de prática de atividade física. Então todos esses fatores eles serão aí determinantes na gênese do desenvolvimento da obesidade, né? Só lembrando, né, que esses fatores ambientais, eles vão acabar alterando a expressão, a atividades de diferentes genes. Então, isso pode resultar em proteínas anormais, como, por exemplo, hormônios, tá? Então, na obesidade, nós temos aí os fatores também aí hormonais, que surgem, né, de genes mutados devido aí aos fatores ambientais. Temos aí pelo menos 3 genes, né? 2, né, de maior importância. A leptina é um hormônio. Esse hormônio é secretado, né, produzido pelo nosso tecido adiposo. E olha só que interessante, né? Nós temos um centro da fome, um centro do apetite, que fica localizado no nosso hipotálamo. O hipotálamo é uma região lá presente no nosso sistema nervoso central. Desempenha várias funções, e uma dessas funções está relacionado com o controle da fome, do apetite. Tá? A leptina, presta atenção, é um hormônio que atua no hipotálamo e diminui a nossa sensação de fome. Tá? Ela provoca um estado de saciedade. Então, quando nós estamos nos alimentando, e de repente a gente para de comer, significa que a leptina foi secretada, ela interagiu com o nosso hipotálamo e o hipotálamo desencadeou essa sensação de saciedade, tá? Então a leptina provoca a sensação de saciedade. Pensava-se que pessoas obesas não tinham leptina, mas estudos mostraram que obesos têm leptina. Mas o que ocorre então? Acontece que os obesos, eles são resistentes à ação da leptina, tá? Então, a pessoa tem leptina, mas ela não consegue exercer o seu efeito lá no hipotálamo, tá? A insulina também está relacionada com a obesidade. A insulina também, olha que interessante, ela também atua no hipotálamo e também provoca essa sensação de saciedade, tá? Obesos também são resistentes à insulina. Então, olha que associação, né? No diabetes tipo 2, a pessoa tem uma resistência à insulina. Se essa resistência à insulina for generalizada, ela também pode não atuar no hipotálamo, o que vai culminar, vai favorecer também o desenvolvimento da obesidade, certo? E nós também temos um hormônio chamado aí de grelina, que é um hormônio secretado, produzido pelo estômago, tá? Esse hormônio também atua no hipotálamo, só que ele vai fazer uma função inversa da leptina. Ele vai estimular o apetite. Então, naquela hora do dia em que você tem fome, significa que o seu estômago secretou leptina, a leptina interagiu com o hipotálamo e desencadeou aí essa sensação aí de fome, tá? E os obesos, né? Obesos, eles também têm a grelina. Pensava-se que eles tinham grelinas em quantidades elevadas, mas não. O que ocorre é que os obesos, eles são sensíveis à grelina, tá? Ou seja, né, a grelina sempre está estimulando o hipotálamo. Com isso, a pessoa pode ter aí fome compulsiva.
que vai ser um quadro característico entre os obesos, tá? Muito bem, gente. Então é isso, né? Terminamos o metabolismo de lipídios. Então, algumas questões lá no portal do aluno, atividades online. Por favor, façam. Boa noite.